O livro que a gente vai ler hoje é o livro de Atos, capítulo 2, no versículo 1. Livro de Atos, capítulo 2, no versículo 1. Se você tem a sua Bíblia próxima a você, você pode pegar a sua Bíblia para você acompanhar comigo e entender que o que eu vou ler está dentro da Bíblia. Porém, se você não tem a sua Bíblia próxima a você, você vai acompanhar conosco aqui diretamente da tela. E diz assim a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 1. O título da palavra diz assim, ó: A descida do Espírito Santo. E lembre, gente, antes de eu dar início a essa mensagem, a descida do Espírito Santo foi algo que Jesus já tinha anunciado para eles, antes de Jesus ter ido até o Pai. Todos já conhecem isso, né? A Bíblia fala que Jesus ele disse para os discípulos: eu vou para onde está o meu Pai, mas quando eu chegar até meu Pai que está no céu, eu vou pedir para ele enviar para vocês o Espírito Santo, que é o Consolador. Porque Jesus ele disse, né? Eu vou para junto de meu Pai, mas não deixarei vós órfãos. Pastor, o que é isso? Não deixarei vocês sozinhos. Eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Então era a promessa de Jesus para a humanidade, que ele ia, mas não deixaria a gente sozinho. E aqui vai se cumprir o que Jesus falou. E ele diz assim, ó, a descida do Espírito Santo. Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Presta muita atenção para você não deixar passar nada despercebido. Vou repetir. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, olha isso, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam assentados. Olha isso. Eu vou dar continuidade. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outra língua, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Presta muita atenção. Então, quem dava para eles esse dom, para que eles falassem conforme as pessoas entendessem, é o Espírito Santo que conduz. Na live de ontem eu falei para vocês que o nosso Deus, que é o Deus da Bíblia, o Deus de todos, o Criador dos céus e da terra, ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Deus ele nunca vai confundir uma pessoa. Se você está num lugar que você está sendo confundido, conforme o que a Bíblia diz, aquele lugar não está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? O Espírito Santo de Deus ele não é confusão. Ele não veio aqui para confundir a nossa cabeça. Pelo contrário, ele veio para abrir os nossos olhos. O Espírito Santo ele veio para nos conduzir à verdade, para permanecermos no caminho. E quando apareceu essas línguas, né, sobre eles, e pousou sobre cada um deles, a Bíblia fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então a promessa de Jesus se cumpriu. Ela se cumpriu. Eu vou para meu Pai, mas eu enviarei para vós o Espírito Santo, que é o Consolador. E a Bíblia diz, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Agora, olha o que a Bíblia diz, continuando, né? Porque eu não posso parar aqui, eu tenho que continuar, porque a mensagem é um capítulo todo.
Então, para você entender a mensagem, tem todo um contexto. Por isso que o nosso Deus não é Deus de confusão. Porque aqui relata tudo o que você precisa saber. Tudo. Ninguém vai ficar confuso. E diz assim, ó, o título, né? Que aqui já é uma outra mensagem, mas é o título, só está dando continuidade. Diz assim, ó, o dom de línguas. Pastor, o que é o dom de línguas, pastor? Deus vai falar para você o que é o dom de línguas. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Eu vou parar aqui porque eu tenho que explicar para você isso. A Bíblia fala que em Jerusalém, tinham homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. É o que eu expliquei ontem, eu comecei a explicar ontem para você. É a mesma coisa que, se no Brasil nós fizéssemos uma festa muito grande, no Brasil, nós fizéssemos aqui uma festa para glorificar o nome de Deus, aonde todas as nações do mundo inteiro desceriam para o Brasil, estou dando um exemplo, para o Brasil, e pessoas de todos os países descessem para cá. Lembrando, Brasil, nós somos brasileiro, língua portuguesa. Só que essa festa foi convidada a todos os países, todas as nações debaixo da terra. Então quer dizer que as pessoas dos Estados Unidos, o exemplo, desceram para o Brasil. E a linguagem dele é diferente da nossa. Então o que nós falarmos para eles, eles não vão entender. E o que eles falarem para nós, nós também não ia entender. Então imagina todas as nações da terra, todas elas, se reunirem em um só lugar. E nesse exemplo que eu estou dando aqui da Bíblia, eles se juntaram em Jerusalém. Todas as nações da terra se reuniu em Jerusalém. Todas as nações. Então, nações e línguas. Porque cada nação tem uma língua. Tem a forma deles falarem. Nós somos brasileiros, nação brasileira, língua portuguesa. Eu estou tentando deixar o mais claro possível para você entender quando eu ler e dar continuidade. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Então tudo tem que fazer sentido, gente. Deus não é Deus de confusão. Tudo tem que fazer sentido. E diz assim, ó, no versículo 6. Vou repetir o versículo 5 para dar continuidade. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações. Olha, nações, que quer dizer países. Debaixo do céu. Então vem gente de todo quanto é lado para Jerusalém. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que possuiu de perplexidade, porquanto, escuta isso, cada um ouvia falar a sua própria língua. Olha isso, gente. Pastor, o senhor está traduzindo? Não, gente, é a Bíblia, é só ler. É só ler. É o que eu falei no começo, eu não estou aqui para falar que um está certo, o outro está errado, ou eu estou certo, eu não estou aqui para isso não. Eu estou aqui para ler a Bíblia para vocês. E a Bíblia diz, quando, pois, se ouviu falar, porque os discípulos começaram a falar em outras línguas, porque o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em outra língua. E pastor, que língua é essa, pastor? É a língua de cada país. É por isso que quando eles ouviram os discípulos falar, a Bíblia fala que afluiu a multidão. Quer dizer, as pessoas começaram a se aproximar. E começou, peraí, eles estão falando, mas a forma que eles estão falando é diferente. Por que é diferente? E eu vou mostrar pra você por que é diferente. Não é diferente da gente ouvir coisas que a gente nunca ouviu, não. Não é isso, não. É o que diz a Bíblia. Quanto, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se
possuiu de perplexidade. Porquanto cada um, você vê, para você ver, cada um os ouvia falar a sua própria língua. E continuando o versículo 7. Aquele povo ficou maravilhado, gente. Aquele povo ficou maravilhado quando viu os discípulos cheios do Espírito Santo. E ele cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo deu para eles o dom, para que cada um falasse um idioma diferente. Um idioma diferente. Então aquelas pessoas ficaram perplexas, começaram a fluir, juntar ali e começaram a ficar espantado. Como que aqueles homens, sendo judeu de Jerusalém, estão falando para ele de forma que eles entendem na linguagem do próprio país deles? Então eles ficaram maravilhados, maravilhados. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 7 para continuar. Olha isso. É a Bíblia, gente. Estavam, pois, atônitos e se admiravam. Você vê, eles ficavam admirados, dizendo: vede, não são, porventura, galileus? Todos esses que aí estão falando? Para você ver, as pessoas de outras nações, de outras línguas, ficaram admirados. Por que eles ficaram admirados, pastor? Porque todos aqueles que estavam falando da forma que eles entendiam eram galileus. Por isso que eles ficaram admirados. E a Bíblia diz no versículo 8: e como os ouvimos falar? Olha eles dizendo: cada um em nossa própria língua materna. Olha isso, gente. Eles ficavam admirados, porque ele falava assim, não tem condição, não é possível isso. Porque todos esses que estão falando aí são galileus. E como que a gente consegue ouvir eles falar na nossa própria linguagem materna? Quer dizer, que a gente aprendeu desde criança. Não tem condição, não tem explicação. E a verdade é essa, não tem explicação. Hoje, se a gente for parar para perceber, a única forma que tem explicação hoje é se nós moramos no Brasil e fazemos um curso de inglês e falamos a língua deles. A única explicação. Mas quando uma pessoa ela não estuda e recebe o dom, o Espírito Santo deu para ela. Mas com o fim de um propósito, tá? O dom de línguas não é pra gente ficar só falando coisas que a pessoa... Não é isso, não. O dom, ele é dado para um propósito. Pastor, por que o Espírito Santo dá o dom para uma pessoa? E qual é o propósito do dom dado pelo Espírito Santo? Quando Deus ele fala aí de pregar o evangelho, o Espírito vai dar todas as ferramentas para a pessoa. Todas. Todas as ferramentas. Então o dom de língua não é para a gente ficar aí falando coisas, não. O dom de língua, ele é feito para determinados propósitos. Qual, pastor? Vou dar para você um exemplo. Eu tô aqui hoje. Pastor Jefferson, do Brasil, que fala português. Imagina um exemplo, eu tô dentro de um avião. E dentro desse avião tem uma pessoa que fala em outra língua que não é a minha. E o Espírito Santo quer me usar eu, pastor Jefferson, para ganhar aquela alma. Qual o dom que eu receberia? O dom da língua daquela pessoa. Porque a única forma daquela pessoa aceitar o Deus que eu vou pregar para ela é se ela entender o que sai da minha boca. É a única forma. Então, se eu receber o dom do Espírito Santo, que é o dom de língua, que é um dom de vários, que é um dom que tem um fim proveitoso, é para isso. É para ganhar almas. É para falar de Deus para aquela pessoa. É de falar que Jesus, ele veio e morreu por nós. E através dele seremos salvos. É para que a pessoa ouça, e entenda e aceite. E seja salvo por esse Deus. E seja salvo. Então é o que diz a Bíblia. Eles ficaram todos admirados, porque eles falavam assim, como que esses galileus aí podem estar falando
da forma que a gente aprendeu desde criança. Eles não aprenderam depois de velho, não. Eles aprenderam desde a maternidade, desde quando era criança. Eles aprenderam. Igual eu e você. Nós aprendeu a língua portuguesa porque desde criança nós aprendeu essa língua. E nós temos essa destreza com a palavra portuguesa. Mas eles ficaram admirados porque eles falaram, não é possível. Por que a gente consegue ouvir o que eles estão falando? E eles começaram a falar, e aquele povo que veio de todas as nações debaixo do céu começou a entender o que os discípulos falavam. Aonde a promessa do ide e pregai, ele começou, ide e pregai para toda a criatura na terra, no mundo. Mas eu não sei falar no idioma dela, só ide, porque o Espírito Santo é que vai dar o dom. Você só tem que obedecer. Então entenda que o dom, ele é dado para uma finalidade. Não é para a gente brincar, não. Não é para brincar. Não é para brincar. Existe um versículo na Bíblia que Deus ele fala, né, que quando tiver duas pessoas dentro da igreja falando em língua, se não tiver um intérprete, não pode ser falado em línguas dentro da igreja. Isso está na Bíblia. Na Bíblia. Então, para que alguém fale em línguas dentro da igreja, tem que ter um intérprete. Porque o que adianta eu falar em línguas se eu não estou entendendo o que a pessoa está falando? Por isso que tem que ter um intérprete. O intérprete é aquele que vai interpretar aquilo que a pessoa está dizendo. O que a pessoa está dizendo. Então, a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, gente. Ele não é Deus de confusão. E às vezes eu fico parando e observando a pessoa recebendo, dizendo, amém, eu tomo posse. E a pessoa não sabe nem o que está falando. Nem o que está ouvindo. Como é que a pessoa toma posse de uma coisa que ela nem entende? Para você ver a geração que a gente está vivendo. Mas, se o pastor falar isso, Jesus tem misericórdia. É um maluco. O pastor é perturbado. Mas não, gente. O pastor só está sendo usado para ler para você a Bíblia. Para você ver tudo que eu estou mostrando para você está na Bíblia. Às vezes a pessoa fala assim, mas pastor, por que eu nunca vi? Porque você nunca procurou. Porque está lá. Está lá. Mas a Bíblia diz, Deus fala, o meu povo sofre por falta de conhecimento. É o que Deus fala. Mas se Deus usar uma pessoa, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, pela pessoa viver tanto no engano, para você entender, hoje o pastor ele tem que convencer você que está errado. A pessoa só tinha que ler e acreditar. Não, hoje o pastor tem que convencer. Não, o pastor tem que me convencer. Peraí, o pastor não tem que convencer ninguém a nada, não. O pastor ele foi instruído para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. Foi para isso. O que eu estou dizendo para vocês, gente, está na mensagem, está na Bíblia também. Só que não tem como a gente colocar na tela porque é uma outra direção. Deus vai falando com a gente aqui, a gente só vai dando para você o entendimento. Tá escrito assim, ó. No caso de alguém falar em línguas, isso porque eu tô lendo para você, tá na Bíblia. Aí eu vou colocar aqui nos comentários. Depois você grava, depois você pode mostrar para outra pessoa. No caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2. Olha o que Deus fala. Se for para falar em língua, não seja mais que 2. Ou quanto muito, 3 só. 3 só. Aí ele fala assim mais. E isto sucessivamente. E haja alguém que interprete. Porque não adianta ter 3 pessoas falando em língua se não tem ninguém que interprete. Aí a igreja vai ficar naquele ambiente de confusão. O que eles estão falando? Mas hoje nem isso o povo faz. Tipo, pensar, né? Mas está falando é o que mesmo, hein? Não, as pessoas falam assim, amém, amém, eu tô rupiando. Ô, gente, eu posso dizer para você uma coisa? Não sei se você vai conseguir me entender. Mas aonde está escrito na Bíblia que rupeio é a presença de Deus? Eu queria saber onde está na Bíblia. Eu nunca vi. Que a hora que a gente se rupeia é a presença de Deus. Eu nunca vi falar isso.
Eu nunca vi na Bíblia isso. Mas hoje a pessoa se rupeia, ela fala, amém, eu recebo. Gente, toma cuidado. Toma cuidado, gente. Nós temos que tomar cuidado. E o que eu estou lendo para você está na Bíblia. Vou ler rapidamente. No caso de alguém falar em línguas, que não seja mais que 2, quanto muito 3, e isto sucessivamente. E haja, para que isso aconteça, para que alguém fale em língua, Deus já está falando, que haja um intérprete. Para quê, pastor? Para interpretar o que o cara está falando. Ou um homem, uma mulher, quem seja. Tem que ter alguém para interpretar. Porque a igreja de Cristo ela não pode ser confundida. Ela não pode ter confusão lá dentro. Por isso Deus fala, pode falar língua? Pode, mas tem que ter um intérprete. E ele diz mais, mas não havendo quem interprete, olha isso, fique calado na igreja. Olha isso. Está escrito desse jeito que eu estou mostrando para você na Bíblia. É porque eu estou lendo aqui no telefone, tá vendo? Vou repetir. Mas não havendo quem interprete, interpretando o que a pessoa está falando em línguas. Se não tiver dentro da igreja, Deus já fala que fique calado na igreja. Está escrito assim. Falando consigo mesmo e com Deus. Agora olha como que Deus fala, né? Se tem alguém ali que está querendo falar em língua, só fale se tiver o intérprete. Se não tiver o intérprete, que ele fale sozinho, ele e Deus. Ele e Deus, só. Então isso aqui é instrução do próprio Deus. Está aqui, ó. E no versículo 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3. E os outros julguem. Nós vamos colocar aqui. Vamos colocar nos comentários aqui, ó. Aonde que está essa mensagem. Aí você grava, anota aí. Porque às vezes você quer passar para alguém essa direção, né? O que nós estamos aqui é ensinando. Porque você está querendo mostrar também para outras pessoas. Se você conhece alguém que às vezes está assim pensando, oh, eu não sei, está com o pé assim, eu estou meio em dúvida. Manda essa mensagem quando acabar para essa pessoa. Eu duvido a pessoa ter dúvida. Eu duvido a pessoa ter dúvida depois desse dia. É só se a pessoa não acreditar na Bíblia. Aí se a pessoa não acreditar na Bíblia, ela não acredita nem em Deus. Porque como é que a pessoa vai acreditar em Deus se ela não acredita nem na Bíblia? Amém, gente? Então, na Bíblia está escrito desse jeito. Se alguém quiser falar em língua, que fale 2 e no máximo 3. Mas para falar em língua dentro da igreja tem que ter um intérprete. Se não tiver intérprete, que fique calado. E fale sozinho a pessoa e Deus. Pronto. É o que diz a Bíblia. Mas se eu falar isso, como Deus está me usando para falar, infelizmente daqui a pouco eu vou ser taxado de maluco, de doido. Que eu estou indo contra tudo. E a verdade é isso mesmo, eu vou contra tudo mesmo. Eu não estou para nadar favor da maré, não. Eu estou para nadar contra mesmo. Contra. Porque se as pessoas acham que o errado é o certo e o certo é o errado, pastor, como é que eu vou saber a diferença? Bíblia. É a Bíblia. É a única forma que você vai saber a verdade. Eu vou falar novamente. Eu não estou aqui para falar se tem alguém certo, se alguém faz errado, se alguém faz bonito, se alguém... Eu não estou aqui para isso, não. Eu estou aqui para pregar o evangelho para vocês. Se vocês quiserem acreditar, que acredite na Bíblia. Ah, não, mas o homem falou. Já falou tudo. O homem que falou. Esquece o que o homem falou. Esquece. O mundo está desse jeito porque o homem acredita demais no homem. E a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Maldito seja o homem que confia em outro homem. E diz mais. Vamos continuar, né? Porque essa mensagem é poderosa, gente. É poderosa. É algo poderoso. Poderoso. É algo poderoso. Diz assim, ó. Versículo 9. É Bíblia. Somos... Olha eles dizendo. Porque eles ficaram perplexos, né? Querendo saber como que eles falam na nossa língua. Aí a pessoa fala assim, mas pastor, como é que o senhor tem certeza que as pessoas que estavam lá falavam em outro idioma? Gente, não é eu não, é a Bíblia. A certeza que eu tenho é que a Bíblia fala. Olha aí, ó. Olha eles dizendo, versículo 9. Somos partos. Isso aqui são cidades, países, de todas as nações debaixo do sol. Olha isso. Somos partos, medos, elamitas,
e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Somos da Frígida, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Continuando. Versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Olha isso. Então aqui, gente, eu posso dizer assim, tá aquela limpeza de visão, onde Deus ele limpa os seus olhos, onde que ele abre os seus olhos espirituais. Tá aí, ó. Eles ficaram perplexos, admirados, porque eles falavam assim, ó, como nós ouvimos eles falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Tá vendo? Que o dom de língua tem propósito. Tá vendo? Pastor, qual que é o propósito do dom de língua? Eles, os discípulos que receberam os dons de língua, estavam falando da grandeza de Deus. Mas se eles falassem só na linguagem deles, ele ia pegar só um grupo pequeno de pessoas. Mas como Deus é poderoso, e através do Espírito Santo eles receberam o dom de língua, então ele não pegou só um povo, ele pegou todos os povos, né, que estavam passando por ali. Então ele pegou não só o povo ali de Jerusalém, ele pegou o pessoal da Arábia, ele pegou as pessoas lá do Egito, pegou todas as pessoas, eles pegaram. Por quê? Porque Deus ele é assim. Porque quando a Bíblia diz que vai ser anunciado o evangelho para toda criatura do mundo, ela vai, gente. Ela vai. E nada vai impedir a glória de Deus de ser enviada a todos os corações. Nada. Eu repito para vocês de novo. O Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, ele não está aqui para confundir a gente. Se você está confuso, você pode ter certeza. Me desculpe eu falar assim, mas alguma coisa de errado está acontecendo, gente. Porque se Deus não é Deus de confusão, como que a pessoa pode estar dentro de uma igreja e estar confusa? Como? Depois você vê para mim, para procurar um versículo também que fala assim, quando as pessoas estão falando em línguas, eles têm que parar para que as pessoas novas que estão chegando possam entender o que está sendo falado. Isso também é muito poderoso que eu vou falar para vocês. Então, quando o dom de língua está sendo falado dentro da igreja, para você ver, o que Deus ele ordena é que nós venhamos parar. Por mais que a igreja está todo mundo falando em línguas, não tem importância. Se tem alguém novo chegando na igreja, toda a igreja tem que fazer silêncio e falar na língua dela, para que aquela pessoa não saia da igreja confusa. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele não é, gente. A irmã Elisângela, né, colocou aqui. É bom. Olha o que ela colocou aqui, ó. Os dons são dados segundo a necessidade da igreja. Eu não entendi. Esse dom, ele é entregue pelo Espírito Santo. Então não existe ninguém que conheça mais a igreja do que o próprio Espírito Santo. Pastor, mas como assim a igreja? O que é a igreja? A igreja é a gente. Agora imagina, ontem eu estava até conversando, né? Eu estava pensando assim, imagina. Eu tô dentro de um hospital. Pastor Gerson, tô dentro do hospital. Por que a Bíblia fala que Deus ele dá o Espírito Santo, o dom, conforme o que a igreja precisa? As pessoas precisam. Imagina eu no hospital. Eu tô lá dentro do hospital e dentro do hospital todo mundo sabe que tem um monte de gente doente. Tá cheio de gente doente dentro do hospital. Eu tô falando de um hospital brasileiro, do Brasil aqui. Aí imagina, tá todo mundo doente. O que Deus quer fazer dentro do hospital? Curar. Agora imagina o Espírito Santo vai lá me dar o dom de língua dentro do hospital. Para que vai servir o dom de língua dentro do hospital? Porque aquele hospital está precisando do dom de cura, do dom de profecias. É o que o hospital está precisando.
Então, esse dom, ele é entregue conforme o que a igreja precisa. Às vezes a igreja, aonde nós passa, às vezes tá apagada, a igreja está apagada, o lugar está apagado. Igual eu já passei na igreja, que a igreja está apagada. A pessoa não busca mais, não tem mais o avivamento, não tem mais alegria. Então o Espírito Santo, ele conhece o dom que ele vai entregar pro pastor, e o pastor ele vai entregar para a igreja inteira. Para a igreja inteira. Então isso quer dizer, o Espírito Santo, ele entrega o dom conforme a igreja precisa. Então o Espírito Santo, ele conhece o que a igreja precisa. E conhecendo, ele vai dar o dom para quem está ali, na frente do trabalho. E esse dom vai ser entregue. E através desse dom, o nome de Deus vai ser glorificado. Ontem eu falei, né? Que os sinais acompanhariam aqueles que creem. A Bíblia fala que até se colocar a mão sobre o enfermo, ele será curado. Isso é um dom, gente. É um dom. Quando um pastor, uma missionária, bota a mão na sua cabeça e chega lá, eu tô sentindo dor. O médico me desenganou, tô sentindo dor na coluna, e ele falou que na minha coluna não tem mais jeito. Aí você vai na igreja, o pastor bota a mão na sua cabeça, ele determina a hora, profetiza na sua vida, e o milagre acontece. Aquilo foi um dom dado pelo Espírito Santo, porque a igreja chegou até o pastor e falou: eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa resposta. E o Espírito Santo, conhecendo, ele entrega para aquele pastor, para aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que está em cima do altar, o dom que aquela pessoa precisa. Porque quem faz o milagre é Deus, gente, não é homens. É o Espírito Santo que conhece a igreja. O homem só é usado. Ele só tem que aceitar, ele tem que crer e ser usado por Deus. Amém, irmã? Elisângela. Glória a Deus. Então, continuando, eu terminei? Eu terminei não? Terminei. Acho que eu terminei, acho que eu terminei não. Isso. Continuando. Se você tiver dúvida, a gente pode perguntar, porque hoje é o que eu estou falando sobre o Espírito Santo. Então, se você tem dúvida de dom de língua, de Espírito Santo, a hora é agora. Que a gente aproveita, né, que o Espírito Santo já está dando essas revelações para você tirar todas as suas dúvidas. Então tá aí, ó, versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Então, quando eles ouviram, né, os discípulos falar a grandeza de Deus e todo mundo conseguia entender no idioma que eles estavam falando, eles ficaram atônitos e perplexos e começou a interpelar, a conversar um com os outros, querendo perguntar, dizendo: o que quer dizer isto? Versículo 13. Outros, porém, sempre tem, gente, sempre vai ter isso aqui, ó. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Olha isso. Então uns perguntavam, né, o que quer dizer isso? E os outros, né, zombavam, né? Estão embriagados, tá, todo mundo é bêbado. Por que eles pensavam que estava todo mundo bêbado? Porque as pessoas que estavam em Jerusalém estavam ouvindo os discípulos falar em outro idioma. Em outro idioma, gente. Idioma. Então, por eles não entender aquele idioma, as pessoas que não tinham aquele idioma e vendo os discípulos falando outros idiomas, eles achavam que eles estavam loucos, estavam bêbados. Por não entenderem. Mas, naquele lugar, tinha pessoas que estavam entendendo. E entendendo, eles falavam: como que eu consigo ouvir na minha linguagem materna a grandeza de Deus pela boca desses homens? Pela boca deles, que são galileus. Então o propósito de Deus é que todas as pessoas entendam e saibam que Deus é poderoso. Ele é grande demais. Poderoso demais. Então a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. E o que Deus ele me entrega é o dom da palavra, para que ninguém sofra mais por falta de conhecimento, gente. Não sofre mais, não. O seu Deus é poderoso demais para você aceitar o problema na sua vida, para você aceitar a doença na sua vida, para você aceitar a desunião, as contendas, a separação na sua vida. Deus é muito grande. Não aceite isso. Viva a fé.
Viva a fé, gente. E receba de Deus hoje o seu milagre. Receba de Deus hoje o seu milagre. Então a palavra de Deus para o seu coração é essa. Às vezes a pessoa fala assim, mas pastor, o que é isso de idioma? Pastor, o que é idioma? A Bíblia também fala que, lá no começo, né, bem no Velho Testamento, a Bíblia fala assim que os homens da terra tinham uma linguagem só. Eles falavam uma língua só. E por eles falar em uma língua só, a Bíblia fala que eles reuniu e colocou na cabeça assim, ó, vamos fazer uma torre cujo topo vai chegar até lá no céu. Por eles falar uma linguagem, eles começaram a edificar, a construir a torre. Aí Deus do céu, vendo o propósito deles, e eles construindo, o que Deus fez? Desçamos e confundamos. Nesse dia em diante, Deus ele separou os povos, as nações, línguas, depois desse dia. Porque todo mundo já não falava mais uma linguagem só. Deus confundiu, aonde foi mudando os idiomas. Pessoas falando de todo quanto é tipo de forma. Mas antes era um só idioma, era só um só. Um só. Um só. E por ser um só, eles começaram a falar, né? Vamos construir uma torre e o topo vai chegar lá no céu. Então eles falavam uma língua e um propósito só, eles começaram a construir. Quando Deus confundiu a linguagem deles, imagina aí. Eu creio que um dia vai ter alguém aqui que trabalha com obra, né, com alguma coisa de construção. Se você às vezes tem filho, marido que trabalha com isso, você vai entender. Enquanto o pedreiro e o servente falam uma língua só, é bom. Mas imagina, o pedreiro pedindo pro servente, me dá a massa, e ele levando cerâmica. Já parou pra pensar? Eu tô dizendo quanto o idioma foi trocado. Deus mesmo que ele separou o idioma, foi o próprio Deus. Então a torre parou de ser construída porque ninguém mais conseguia entender ninguém. Ninguém mais conseguiu entender ninguém. Então aquele propósito acabou, porque eles não conseguiam mais entender uns aos outros. Eles não conseguiam mais. Tá onde? A Torre de Babel, né? Olha isso. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Eu estou mostrando para vocês tudo, gente, sobre a questão de línguas. Em toda a terra havia apenas uma língua, uma forma de falar e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimamo-los. Bem, os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de argamassa. E disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O pensamento deles era até bom, né? Com a torre, né? Para que ninguém fosse espalhado na terra. Então o propósito deles é que aonde tiver alguém, a gente vai conseguir enxergar. A gente vai conseguir enxergar. Mas o único que consegue ver todos é só Deus. Então a Bíblia fala que só tinha uma linguagem só e uma forma de falar. E eles foram confundidos. E sendo confundidos, eles pararam a construção. E depois daquele dia, várias línguas foram entregues, várias línguas. E as pessoas começaram a falar um de cada forma diferente. E o que hoje o dom de língua é? É para isso. Para que nós possamos falar de Deus. E quando nós falarmos, todas as pessoas entendam. Porque Deus não é Deus de confusão. Amém, povo de Deus? Recebe hoje essa palavra na sua vida. Recebe hoje essa mensagem no seu coração. Aceite o conhecimento de Deus. Toma posse da sabedoria que o Senhor está te dando. Você pode aceitar a sabedoria ou então rejeitar ela. É você quem vai decidir. A minha parte eu só faço, que é ensinar, que é ler para vocês. Ensinar eu leio, né? Eu leio para você a mensagem.
e você vê que a mensagem ela é clara, gente. Ela é muito clara. É muito clara. Mas você só vai entender quando você abrir o seu coração e aceitar a palavra de Deus da forma que ela é. Amém, gente? Então, se você conhece, né, alguém que está passando por uma situação, ou então está confundida, né? Eu estou meio confusa. Você vai falar para aquela pessoa assim, ó. Você não pode ficar confusa, porque Deus não é Deus de confusão. Aí você vai enviar essa mensagem para ela. E você pode ter certeza que por falta de conhecimento, aquela pessoa não vai sofrer mais. Amém, gente?